Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. Nós vamos continuar na nossa aula de hoje, basicamente aí, que é a nossa segunda aula desse conjunto, né? Se a aula anterior nós demos, por assim dizer, uma olhadinha nas principais características da hidrografia brasileira, o que é que nós vamos tratar de ver nessa nossa aula de hoje? Nós vamos estudar o tal do litoral brasileiro, né? Algumas de suas características principais. Litoral brasileiro, ele é de uma forma muito geral, muitas vezes uma parte do nosso território aí, que é uma parte, por assim dizer, esquecida, né? A gente, como a gente já vai ver, está muito próximo do litoral a maior parte da população brasileira, né? Mas a maior parte dos brasileiros só lembra desse litoral no período de férias, a maior parte das vezes, né? O próprio governo, se você for perceber, não existe, por assim dizer, uma preocupação tão grande com esse litoral aí, né? Então, se nós formos comparar, por exemplo, existem outros países do planeta, e talvez o maior exemplo sejam os japoneses. Os gregos talvez possam se encaixar nesse exemplo também. Eles são países que não têm um litoral tão significativo quanto o litoral brasileiro. Mas, por sua vez, nós acabamos percebendo o quê? Nós acabamos percebendo que eles fazem um uso muito maior, muito mais correto desse litoral. Isso é uma razão muito simples. Geralmente esses países, eles não são países que têm uma grande extensão territorial e com uma quantidade grande de terras férteis como o Brasil tem. Então eles são obrigados, esses povos, a se lançar aos mares. Ao contrário do brasileiro, que nós temos uma extensão territorial gigantesca, muita terra agrícola, a gente meio que vira as costas aí, né? A tal ponto que nós não utilizamos, por exemplo, os pescados, eles não contribuem com uma atividade, a pesca sendo uma grande atividade brasileira, certo? E além disso, nós acabamos percebendo que os próprios pescados, eles não fazem parte da tradição alimentar e cultural brasileira. É consumido, mas em pequena quantidade. A tal ponto que nós temos o quê? Nós já vamos ver o nosso mar territorial aí. Basicamente, ele serve de uma região que parte significativa das pessoas ou de outros países do mundo vem pescar com ou sem a nossa autorização. Nós não estamos muito preocupados com isso. Nós viramos as costas para o nosso litoral aí, tá? Então a primeira coisa que nós devemos ter em mente é o seguinte, que esse litoral brasileiro, ele é um litoral muito importante para nós, certo? Por que é que esse litoral brasileiro, ele é um litoral muito importante para nós? Dá uma olhadinha nesse mapa aí, e esse mapa já vai ajudar nós a compreendermos muito disso, né? Esse mapinha aí, como você pode bem ver então, ele é um mapinha que ele vai ser caracterizado pelo quê? Ele vai ser caracterizado pela distribuição da população brasileira, a nossa densidade demográfica. De cara o que você percebe? Lá embaixo tem uma legenda, né? Quanto mais escuro no mapinha, maior a densidade. Isso é muito claro, muito simples de ser entendido, certo? Então o que nós acabamos tendo aí, que essa ocupação muito voltada para o litoral, com uma presença muito forte do litoral, se deu por conta de quê? Se deu por conta justamente aí da forma de ocupação do nosso país. O português, o colonizador, como chegou aqui, ele queria o quê? Explorar nossas riquezas. Não existiam basicamente aí regiões ou infraestrutura que levasse ele até as riquezas mais no interior do nosso país. Então, com isso, ele acabou fazendo o quê? Ele acabou justamente concentrado nesse litoral. Então, não esqueça disso, por favor. Esse litoral, ele vai ter uma importância muito grande, uma importância muito significativa para nós aí. Tudo bem? Tudo legal? Então, começa por aí. Primeira parte da nossa aula, não é mesmo? Explicar, entender que esse litoral ele é extremamente importante para nós por conta dessa forte concentração que nós vamos ter
da nossa população aí. Tudo bem? Então tá bom. Por outro lado, não é só essa proximidade, quando eu falo para você assim, ó, nós viramos as costas para o nosso litoral, não quer dizer de forma alguma que nós não prestamos atenção nenhuma, né? Existem atividades que são atividades muito significativas no litoral brasileiro, certo? Então, por conta disso é que nós temos justamente essa divisão, essa classificação do nosso litoral aqui. Presta você atenção nessa tela e além de prestar atenção nessa tela, olhe também com muita calma aí essa legenda que nós temos logo abaixo, né? Então tá aí o continente e nós temos ainda a parte do oceano. Então você veja lá, em amarelo não tem nem muito segredo, nós vamos encontrar o nosso território continental com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Tudo bem? Fechou? Geralmente, como a gente pensa no Brasil, a gente pensa que o Brasil é só essa parte de território seco, né? O que nós acabamos muitas vezes nos esquecendo aí é que nós temos ainda o direito à posse reconhecido internacionalmente de parte do nosso oceano. Então ali você vê, nessa parte um pouquinho mais clara, é a Zona Econômica Exclusiva, a ZE. Só o Brasil pode tratar de fazer essa exploração aí, né? Isso aí ultrapassa os 3,5 milhões de quilômetros. E ainda nós temos mais a plataforma continental proposta, né? Com quase 1 milhão de quilômetros quadrados. O que que acaba acontecendo? Qual é a importância, por assim dizer, da presença desses dados aí? Que por mais que nós tenhamos, ou nós, por assim dizer, não demos a atenção necessária a essa parcela do nosso litoral aqui, ela é uma parcela do nosso litoral aí que ela apresenta-se de que forma? Muito importante economicamente, né? É aquilo que a Marinha começou a chamar de Amazônia Azul e que mais ou menos aí se popularizou a forma de nós chamarmos essa região. Ela é uma região muito importante, por conta de quê? Por conta que aqui nós temos uma quantidade muito grande, uma quantidade muito significativa de reservas minerais, certo? Então, quando nós falamos em nossas reservas minerais, principalmente o que vem na nossa cabeça é a presença do nosso pré-sal, né? Então nós sabemos aí que nessa região onde o Brasil tem um direito exclusivo de exploração, ali existem reservas de petróleo que são reservas gigantescas, né? Que recentemente, inclusive, fez com que o governo brasileiro anunciasse que nós somos autossuficientes em petróleo, né? A exploração acontece. No passado, havia maior interesse internacional por isso. Hoje em dia, nós acabamos sendo o quê? Esse interesse já não é um interesse tão grande. Eu explico rapidamente, assim, parece que o pré-sal ficou meio no passado no Brasil, né? Então, a razão é o seguinte, nós tivemos num passado aí que o barril do petróleo ele estava num valor extremamente elevado. Então, tudo bem, o nosso pré-sal era muito importante. Só que, basicamente, o valor desse petróleo caiu muito significativamente, muito abaixo dos $50, certo? E a maior parte dos especialistas avisam a gente da seguinte forma: petróleo do pré-sal não vale a pena a exploração a menos de $60 no mercado internacional. Então, para isso, parece que a gente deixa esse pré-sal um pouco na geladeira, não existe mais aquela cobiça internacional, né? E a gente vai ter que esperar a alta disso para fazer a exploração novamente dele. Então, isso é um problema e um problema muito grande que nós temos aí, tá? Mas outras reservas também são reservas muito significativas, tá? Gostaria de aproveitar esse último momento que nós encontramos na nossa aula, resolver alguns exercícios aí. Vamos comigo? Então, o primeiro aí, ó, inclusive eu tirei da sua apostila. Devido às características naturais do litoral brasileiro, é possível investir nos meios de transporte marítimo para facilitar a circulação de mercadorias entre os portos do país.
A prática de transporte e circulação de navios entre os portos do mesmo país é chamada de navegação portuária interna de pequena distância, navegação de cabotagem, navegação de atracagem, navegação de cargas ou navegação de longo curso. A alternativa correta é a alternativa B, que é a nossa navegação de cabotagem. Seria aquela navegação que nós vamos fazer de porto em porto no Brasil. Isso seria muito interessante, porque nós temos uma quantidade muito grande, muito significativa de cidades gigantescas. Mas, por outro lado, nossos portos, eles são atrasados tecnologicamente. Basicamente, eles são utilizados apenas e exclusivamente para o nosso comércio externo. Navegação de cabotagem quase inexistente no Brasil. Questão número 2, uma questão importante aí, Observe a imagem a seguir. Assinale a alternativa que indica o nome da vegetação e o que pode representar ao considerar a dinâmica das dunas e as questões ambientais. Então essa vegetação, típica vegetação de praia no Brasil, ela é conhecida como restinga, né? A vegetação é denominada de restinga e representa o processo de degradação, pois está em fase primária de formação? Não, não tem nada de degradação nessa imagem, continua normal. A vegetação é denominada de restinga e representa a estabilização da movimentação das dunas, além da conservação delas. Exatamente. Essa vegetação é uma vegetação essencial para, digamos assim, segurar a areia da praia. C. A vegetação é remanescente de floresta tropical atlântica. Nunca houve nessa região praiana floresta tropical atlântica. D. A vegetação é típica de mangue, formada a partir do contato da água doce com das lagunas, não tem nada a ver com mangue isso aí. A vegetação é variada e não tem uma denominação específica. Tem sim, ela se chama restinga. Então a nossa alternativa correta é a alternativa B. Essa vegetação é restinga e a manutenção dela vai ser essencial em que sentido? Em sentido justamente de reter. Porque geralmente as áreas litorâneas elas têm muito vento, não é mesmo? Então essa restinga retém parte significativa da areia da praia, que ali na nossa questão é chamada de duna, correto? Seguindo lá, terceira e última questão que nós temos do dia. Observe a imagem a seguir. O ecossistema típico das áreas costeiras tropicais e subtropicais apresentado na foto representa? Isso aí é uma foto de mangue, gente, alternativa D de dado. Então são aquelas regiões onde nós acabamos sendo o quê? Com altas marés, basicamente elas são alagadas, criando todo um ecossistema que é um ecossistema muito delicado. Tá? Para fechar nossa conversa de hoje, dá uma olhada nos exercícios complementares que você tem na sua apostila, página 781, 782, e basicamente esses exercícios eles acabam sendo o quê? São só alguns de uma série de exercícios que nós temos aí, que eu recomendo você dar uma olhadinha em todos eles. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.